Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. São Paulo tem maior número de mortes no trânsito desde 2015. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, irmãos Brazão negam envolvimento nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. O estado de São Paulo registrou o maior número de mortes no trânsito desde 2015. Vamos conversar sobre este assunto com a Caterina Schutt. Caterina, boa noite para você. Quais os detalhes desse levantamento, hein? Oi, Salsi, boa noite a você e a todos. Olha, só nos 5 primeiros meses deste ano, o estado de São Paulo registrou 2.441 mortes por acidente de trânsito. Em 2015, foram 2.675 mortes. Os motociclistas são a maioria das vítimas dos acidentes ocorridos este ano. Foram 1.011 óbitos. Em seguida, os ocupantes de automóveis, com 540 mortes, e pedestres, com 539. Atualmente, a taxa de mortalidade no estado de São Paulo é de 13 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes. A meta do governo é chegar a uma taxa de 5,68 até 2030. Esses dados são do Infociga, plataforma de estatística do governo de São Paulo. Salsi. Obrigada, Caterina. Um incêndio atingiu parte de um cinema em um shopping na zona sul de São Paulo. O fogo estourou vidros no interior do cinema e destruiu parte da área onde são vendidas as pipocas. Como medida de segurança, o local foi esvaziado. Segundo testemunhas, 3 pessoas foram atendidas no ambulatório do shopping sem gravidade. A brigada de incêndio do próprio estabelecimento controlou as chamas. A empresa que administra o cinema informou que o incêndio começou em uma das pipoqueiras e rapidamente foi controlado. As salas funcionarão normalmente nesta quarta-feira. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão prestaram depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Os acusados de serem os mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes negaram participação nos crimes. Vamos agora a Brasília conversar com a Ariane Bittencourt, ela traz os detalhes. Ariane, boa noite. O que mais eles disseram aos deputados? Boa noite, Salsi. O deputado federal Chiquinho Brazão classificou como perfeita e maravilhosa a relação que mantinha com Marielle Franco. Ele também disse ser inocente e negou qualquer envolvimento com grupos de milicianos que atuam no Rio de Janeiro. Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio, acabou confirmando o que disse o irmão, adotando o mesmo discurso. Ele disse confiar que será absolvido pela justiça e até chorou durante o depoimento. Os irmãos Brazão são acusados de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, com quem teriam disputas políticas. Os depoimentos foram feitos por videochamada no Conselho de Ética da Câmara, que está analisando o processo que pode cassar o mandato de Chiquinho Brazão. Salsi. Obrigada, Ariane. Já falamos de novo. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou 1 hora mais cedo para sua segunda aparição na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Wisconsin. Trump apareceu logo após o candidato a vice-presidente da chapa, James David Vance, ser anunciado. A previsão é que Trump faça um discurso na quinta-feira. Enquanto isso, o democrata Joe Biden fez seu primeiro ato de campanha após o atentado. O presidente americano falou em proibir o tipo de arma usada no atentado contra Trump. Biden voltou a dizer que a vice-presidente Kamala Harris seria uma ótima presidente e destacou o ótimo trabalho de Harris ao longo do mandato do democrata. Os elogios foram feitos em meio à pressão para que Joe Biden desista da corrida à Casa Branca. E o nosso correspondente Vandrei Pereira acompanhou o segundo dia de convenção dos republicanos e traz os detalhes. A pauta principal dos debates desse segundo dia foi a segurança dos Estados Unidos. A proteção das fronteiras do país com o México tem sido alvo de duras críticas ao presidente Joe Biden entre os americanos. Nessa terça-feira, a convenção recebeu ex-rivais de Trump que disputaram as eleições primárias, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Ela chegou a dizer que não participaria do encontro, mas aceitou o convite para apoiar Donald Trump.
E no terceiro dia do evento é esperado o discurso do vice de Trump e senador de Ohio, J.D. Vance. Salsi. Obrigada, Vandrei. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu prorrogar até o dia 11 de setembro o prazo para que o Congresso Nacional e o governo apresentem um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O impasse está em encontrar formas de compensar as perdas arrecadatórias. O prazo anterior terminaria nesta sexta-feira. O benefício continua assegurado até o fim deste ano e a ideia é que o imposto volte a ser cobrado de forma gradativa a partir do ano que vem. O Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa do Consumidor entraram com uma ação civil pública contra o WhatsApp. Eles pedem que o aplicativo pague uma multa por violação de dados. Vamos conversar novamente com a Ariane Bittencourt. Ariane, qual é o valor dessa multa? Salsi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Conforme a petição, pelo menos 150 milhões de brasileiros tiveram seus dados acessados. Isso teria acontecido quando, em 2021, o WhatsApp obrigou os usuários a aderirem a uma nova política de privacidade da empresa. Naquela ocasião, a plataforma deu início a essa política de compartilhamento de informações com outros aplicativos do grupo Meta, incluindo Instagram e Facebook. Com as mudanças, conforme a ação, essas empresas tiveram acesso às informações compartilhadas pelos usuários e aplicaram os dados obtidos, por exemplo, para o direcionamento de publicidade personalizada. Esse tipo de conduta é proibida pela Lei Geral de Proteção de Dados pessoais. O cálculo da indenização bilionária se baseia em decisões referentes a processos que estão correndo na União Europeia. Nós tentamos contato com a Meta, mas ela ainda não se pronunciou. Salsi. Obrigada, minha querida. Bom descanso para você. Representantes do governo israelense devem viajar esta semana pelo Oriente Médio para seguir com as negociações de cessar-fogo na faixa de Gaza. Enquanto isso, Israel continua os ataques contra o grupo terrorista Hamas. Durante discurso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu aumentar ainda mais a pressão sobre o Hamas. Hamas belachatz. Segundo autoridades do grupo terrorista, pelo menos 44 pessoas foram mortas em 3 bombardeios na faixa de Gaza. Um deles atingiu uma escola da ONU. O exército de Israel afirmou que os terroristas estavam abrigados no local. E imagens de 5 militares sequestradas pelo Hamas foram divulgadas pelos familiares. As fotos mostram as mulheres nos primeiros dias de cativeiro. Algumas têm ferimentos na cabeça e no olho. Em Tel Aviv, a mãe de uma delas cobrou mais esforços do governo para o resgate. 6 hóspedes encontrados mortos em um hotel de luxo na Tailândia podem ter sido envenenados. Mais detalhes agora com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Boa tarde, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite a todos aí no Brasil. Das 6 vítimas, 2 tinham nacionalidade norte-americana e 4 vietnamita. Os 6 foram encontrados dentro de um quarto de um hotel de alto padrão em Bangkok, capital da Tailândia, nesta terça-feira. A polícia local suspeita que eles tenham sido envenenados. Nenhum dos corpos apresentava sinais de violência física e não havia indícios de assalto. Ainda, segundo a polícia, xícaras com restos de um pó branco foram localizados no quarto junto à comida que não tinha sido consumida. Uma 7ª pessoa que fazia parte do grupo está desaparecida. O caso é monitorado pelos Estados Unidos, que prestam assistência aos familiares das vítimas. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas informações. O assunto agora é futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, Juventude e Atlético Mineiro ficaram ali no 1-1. Já na estreia do técnico Ramon Dias, o Corinthians venceu o Criciúma em casa e respira na luta contra o rebaixamento. No final do primeiro tempo, Claudinho arriscou de longe, a bola desviou no zagueiro Kaká e entrou no cantinho, sem chances para o goleiro estreante Hugo Souza. A virada do Corinthians veio no segundo tempo. Aos 8 minutos, o lateral Hugo cruzou na medida para Romero empatar o jogo. E logo aos 16 minutos foi a vez de Coronado achar Kaká sozinho na área para garantir a vitória do Timão. Final 2-1.
Com o resultado, o Corinthians é o primeiro time da zona de rebaixamento e o Criciúma está na 14ª posição. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.